Meu nome é Madalena Guasco Peixoto, eu entrei na PUC em 1973. Vim da PUC Campinas, do curso de Serviço Social, que eu passei na PUC Campinas e depois pedi transferência para a PUC São Paulo. E aí saiu da PUC, quer dizer, terminou teu curso de graduação quando? Eu terminei em 79. E aí em seguida você foi dar aula? Vamos deixar esse assunto depois da... Eu fui dar aula logo no mesmo dia que eu fui colar grau. Eu era monitora, né, de duas disciplinas do ciclo básico. Monitora de USPB, como que chamava? Não lembro mais o nome, era tão comprido. O SPB? Não era. PFTHC. PFTHC, eu era do monitora. PFTHC. Não era o nome, era um nome enorme. Realidade brasileira. Não, era da teologia, era do grupo da teologia. PFTHC. Era realidade. Teologia, como é que era? Problemas Problemas teológicos do homem contemporâneo. Filosóficos do homem contemporâneo. Tinha um F. Então era PFTHC. Isso. Aí eu era monitora lá na disciplina e monitora também da metodologia científica. E aí quando eu me formei, no dia que eu ia colar grau, eu encontrei com a Dinha, que me disse que havia aberto uma vaga e que eu tinha sido selecionada para ser professora do ciclo básico. E daí eu entrei na equipe de metodologia para dar aula. Ou seja, eu nem colei grau, já estava contratada na PUC, depois colei grau e passei a dar aula. Isso foi 79. Isso em 79, finalzinho. Quer dizer, eu fui contratada em 79. Em 79 eu comecei a dar aula, então foi em 78 que eu me formei. Isso, foi em 79 que comecei a dar aula. Você tinha feito educação? Eu tinha feito serviço social. Serviço social. E você entrou antes ou depois? Eu entrei antes da Madalena, na PUC, um ano antes. Você entrou em que ano? 73. Então, 72. Meu nome é Leda Maria Oliveira Rodrigues. Eu entrei na PUC São Paulo, no curso de Pedagogia, em 1972 e eu terminei em 1975. No ano de 1973 e 74, eu fui monitora do curso de Metodologia Científica do ciclo básico. No primeiro ano era com a professora Maria Emília, né, a Buddy, e no segundo ano foi com a Dinha, que eu fui monitora. Não, acho que depois eu tive outros professores, como o Silvio Botomé, que eu fui monitora acho que uns 3 anos, então. Em 1976, eu fui chamada pela Maria do Carmo Guedes para ver se eu queria fazer um concurso, que tinha aberto uma vaga e ia ter um concurso para as aulas de metodologia científica. Você estava se formando, né? Eu estava me formando, eu estava me formando, foi em 75 que ela me chamou. Não, foi em 76 que ela me chamou, porque eu entrei em 1976, em março. Isso era fim do ano de 75, eu já tinha me formado, eu estava chegando até de uma viagem fora, e ela me ligou e eu vim fazer o concurso. E eu acabei passando, eles me contrataram para dar aula no curso de metodologia científica. Então eu entrei em 1976. Aí a gente foi no ciclo básico, até quando você entrou, né? Eu entrei em 80. E ficamos até o final do ciclo básico, né? Para depois eu adentrar definitivamente no Departamento de Fundamentos da Educação, e aí eu fui trabalhar no curso de Pedagogia, né? Então, acho que a gente podia começar com as suas memórias, que você entrou antes, né? Quer dizer, segundo tudo que a gente andou estudando, Leda e Madalena, depois de 69, depois do ato 5, depois do fim de 68, né? Quando vem o ato 5, e tinha caído com Congresso de Biúna antes, etc., do ponto de vista da história do movimento estudantil e na PUC, o que acontece foi em 69, 70, 71, é assim, um momento que não tem nada, por várias razões, né? Quer dizer, muita gente que estava nas organizações de luta armada
simplesmente saiu, porque a polícia costumava, não entrava aqui, mas tinha muito policial infiltrado, se sabia que tinha, e a polícia cercava, vinha procurar, saber, etc. Então as pessoas deixaram de assistir aula, né? Mesmo quem não fazia luta armada também deixou, porque estava sendo procurado pela polícia. O ex-marido da Marisa Romero, Tomás, que era movimento estudantil aqui. Ele foi avisado pelo Bandeira de Mello que a polícia já tinha vindo várias vezes procurá-lo, para ele sumir. Então, não acontecia praticamente nada. Não é? Às vezes, a turma mais nova que vai entrar um pouco, quer dizer, antes de vocês, né? Que é a turma da Ana Bock, etc. Eles vão meio que recomeçar a coisa assim, como é que a gente começa, porque eles tinham ligações com alguns grupos políticos. Aí vão fazer teatro. A Uni já era proibida nessa época. Não, 64 proíbe a Uni, proíbe o DCS. Quando a gente entrou, a Uni já não existia mais, o DCE não, só existia centros acadêmicos. Então, os centros acadêmicos não tinham essa digamos, lideranças políticas, né, para organizar os estudantes. Era um lugar onde eu me lembro, a gente se encontrava para discutir coisas, mas eles não eram um órgão, digamos assim, de esquerda ou que estivesse necessariamente preocupados com a questão da ditadura naquela época, né? Então, eu acho que por essa razão a gente não tinha, assim, movimentos aqui dentro. Agora, lógico que a gente tinha notícias, né? E o que eu me lembro, e isso eu me lembro, a Madalena deve se lembrar também, é que a gente comentava e discutia muito isso no próprio ciclo básico, né? Você sabe disso. Então, isso era muito forte, os textos, os problemas, né, daquele momento, né? A reorganização do movimento estudantil com caráter mais político, ele começou a se dar no final de 75, que nós organizamos os primeiros CAs livres. Eu fui da direção do primeiro CA livre de Serviço Social e Ciências Sociais, que na época era junto, era um CA só. E a gente chamava de CA livre exatamente por essa razão, porque mudava o caráter do centro acadêmico, passava a ser um espaço político de resistência, claramente um espaço político de resistência. Então foram os primeiros. O primeiro foi mesmo de Serviço Social e Ciências Sociais, uma chapa, nós montamos uma chapa, concorremos, fizemos um grande debate com os estudantes tanto do Serviço Social como das Ciências Sociais, e juntamente com os alunos da USP, porque nesse período o movimento estudantil ele se organizava por chamadas tendências. Então era refazendo. Essas tendências, elas tinham um objetivo que era essa organização desses CAs livres. Então isso estava acontecendo também na USP, ao mesmo tempo que acontecia aqui. Tanto que nossas assembleias para a organização dos CAs, etc., eram conjuntas. As duas assembleias fazíamos juntos. Os alunos da USP vinham para cá e nós fazíamos a assembleia no Tucarena, no antigo Tucarena, né? E também, né, dentro da PUC, nesse período, 75, 76, começou a se organizar também o CCC, que era muito forte na universidade e que atuava no sentido de ajudar a repressão, né? Identificando quem eram os organizadores do movimento estudantil. E essas pessoas passaram a ser perseguidas assim, vigiadas, nesse sentido. Que eu saiba desse período, ninguém foi preso, mas existia isso. Ninguém andava sozinho no entorno da PUC, porque era costume sequestrar, colocar dentro do carro, ameaçar, entendeu? Então ninguém andava, nem homem nem mulher, né? Principalmente mulher. Em alguns cursos? No curso de Direito. O CCC era do curso de Direito e as pessoas que faziam parte do CCC eram jovens muito ricos, tanto que uma das formas que eles faziam era passear aqui em volta da PUC jogando dinheiro pelos carros, porque era a forma deles dizerem que quem estava fazendo o movimento estudantil naquele período era um bando de proletário, né? Então eles faziam esse tipo de provocação, mas principalmente eles ajudaram, inclusive, a invasão
da PUC, na época que o Erasmo Dias invadiu, eles ajudaram. Eles picharam a maior parte dos centros acadêmicos. Com CCC, Comando Caça Comunista, e eles picharam. Nessa época também, nós tínhamos um problema que era o seguinte, a maioria dos livros eram proibidos, né? Não existia circulação de livro marxista, nem... E o Cortês tinha um porão eu estava me lembrando disso essa semana. A livraria dele era ali naquela rosinha que tem. Que é a rosinha que tem bem em frente. E ele era assim, aqui estava a livraria, você descia. Da Ministro. Era naquela entradinha daquela vilinha, sabe da vilinha da Ministro? Então, ali que ele tinha. Então a gente ia. Encomendava, aí tinha os degraus, um porão, depois outro degrau, mais um porão. Então ele guardava nesse último. Então você ia, pegava o livro, trazia para dentro do CA, datilografava o livro e depois passava no mimeógrafo a álcool, porque nessa época não existia nem computador e nem. Então você fazia equipes. Então assim, porque só tinha um livro, não existia xerox. Como é que você ia passar o livro para frente? Então a gente fazia, você vai copiar da página 1 à página 10. O outro vinha e copiava da página 10 à página 20. De modo que no final nós tínhamos o livro datilografado no stencil, para depois passar no mimeógrafo, para você conseguir reproduzir o livro. Você lembra de livro? Nós fizemos vários livros nós fizemos. Eu me lembro o primeiro que eu li assim foi o livro do Engels sobre a origem da família e da propriedade privada e o do ai meu Deus, que ele comenta, que ele faz toda uma, nossa gente, que Dialéctica da natureza? Não. A situação da classe operária? Não, era onde ele discutiu Hegel, a dialética hegeliana. Do Engels? Do Engels. Não era do Marx, a ideologia alemã. Não, a ideologia alemã foi depois, um pouco mais para frente. Mas esse aí foi muito importante porque... Anti-Düring? Não, Anti-Düring também li depois. Gente, é o livro mais assim, que a gente trabalhou muito com os alunos no básico, mas... Vocês trabalhavam com os alunos do básico? Do básico. Depois de formada a gente trabalhava. Nós formamos um grupo no básico também que tinha... Mas você já estava estudando? Não, já. Esse daqui é quando a gente estudava. Mas nesse período a gente fazia isso para o movimento estudantil ter acesso a essa bibliografia que não existia. E era um tipo de formação, porque na verdade nós não fazíamos grandes debates teóricos. O que a gente fazia mais era a organização das passeatas, como é que nós íamos fazer para conseguir manter o centro acadêmico, como é que nós íamos nos reunir com o pessoal da USP, enfim, essa era a grande discussão. Agora, como que se fazia a formação? A formação se fazia dessa forma, lendo e depois discutindo entre nós o texto. Nenhum professor participava disso, porque era uma coisa bem clandestina mesmo, tá certo? Dentro do centro acadêmico, né? E era uma equipe que trabalhava perfeitamente, porque cada um datilografava 10 páginas. Então, também acontecia isso? Não, eu lembro assim de receber esse livro. Tá. Agora, como é que a gente fazia? Não sei se tinham o próprio centro acadêmico deles que passava para a gente. E eles tinham muita raiva do CA de Ciências Sociais e do Serviço Social, porque nós fazíamos isso. Eles tinham muita raiva. Tanto que quando o Erasmo invadiu e o CCC, eles arrebentaram o CA. O CA que eles mais arrebentaram foi o CA de Ciências Sociais. Estava no mesmo lugar? Não. É no mesmo lugar, só que antes você entrava por ele e ali tem uma parte que agora está fechada, que acho que não pode mais porque tem algum risco, mas ele era maior, você entrava e fazia assim, aqui ele tinha uma outra sala mais comprida, mais reservada, mas era no mesmo lugar,
era no mesmo lugar. Quem era, você lembra mais quem era Olha, tinha um menino chamado Renan, que depois saiu da PUC. Tinha o Odair, aliás, o Odair... Você já entrevistou? Então, o Odair... Isso, o Odair participava do movimento estudantil. A mulher dele, que faleceu depois, que era minha colega, a Eliana, enfim, algumas pessoas assim eu lembro. Muitas depois saíram da PUC, se formaram e saíram, né? Eu mantive minha história porque me tornei professora, então... Lembrei, do materialismo histórico ao materialismo dialético. Sim, esse nome do livro. O livro ele era super, assim, importante, né? É do Engels. Do Engels? Só do Engels. Esse foi um livro importante, eu me lembro. E aí, quando começa, assim, as passeatas que você falou, que de repente vocês organizavam, porque, assim, segundo o que a gente andou lendo, um momento de virada é a morte do Alexandre Vanucchi na USP, né? Aí tem protesto lá, aí a PUC apoia o protesto também, começa a ter manifestações, como né? os partidos eram clandestinos, então, tanto os grupos mais trotskistas, que atuavam na clandestinidade, como também o Partido Comunista e outros também atuavam na clandestinidade. E organizavam tanto o movimento aqui como organizavam na USP. Então, as tendências, na verdade, elas estavam meio que dirigidas pelas direções dos partidos. Mas nem sempre o estudante sabia disso. Porque o estudante participava da tendência por acreditar que o programa que, em geral, a gente defendia era o programa do fim da ditadura, pela Assembleia Constituinte, lei, sempre foi uma bandeira, né? São palavras de ordem, né? Então, a gente atuava por aí, não sabia que esses grupos tinham uma ligação que também era muito clandestina e muito restrita, e só alguns dirigentes que mantinham essa relação. A maioria dos estudantes não sabia, né? Eu me lembro nessa época, Amanda, acho que é essa época, que foi muito importante para a organização estudantil, foram os jornais, né? Que eram os jornais alternativos. Eu me lembro muito do jornal trotskista, que a USP tinha um grupo muito forte lá, inclusive eu tinha amigos que faziam parte desse movimento e eles editavam esses jornais. Como é que chamava esse? Você não lembra o jornal trotskista? Da Liberlu, da Liberdade e Luta. Ele chamava isso. Liberdade e Luta, do jornal Trabalho, né? Que eles também da mesma corrente. Depois mudou, acho que para o jornal O Trabalho, que ficou o nome dele, mas é da Liberdade e Luta. E esse pessoal, eles eram muito ativos, quer dizer, era difícil, porque eles tinham que fazer tudo clandestinamente, primeiro as discussões, quer dizer, quais eram os temas, né, de pauta, e depois eu me lembro que, assim, era dentro da USP que eles tinham que editar os jornais, basicamente, obviamente, no mimeógrafo, entendeu? Porque ele vinha no papel mesmo sulfite, não era esse papel jornal, né? Então, não era só o jornal o Liberdade e Luta. Tinha o jornal Movimento, mas esse já era no formato de jornal. Me lembro quando... Eu não sei se foi nessa época que... Opinião. Depois acho que surge um movimento, né? Que eram tabloides, né? Eram tabloides. Tinham vários daí. Eu não sei se foi nessa época que teve os ataques às bancas de jornais. Eu acho que já foi depois, sabe por quê? Foi depois. Eu me lembro de eu ter chegado Foi aqui depois. Já. Foi acho 80. que foi antes. Foi 80, 81. Nesse período, o que nós fazíamos? Organizávamos os movimentos, qual era a forma de organização? Bom, então nós íamos fazer uma passeata, um encontro na Praça da Sé, os estudantes da USP, os da PUC, os do Mackenzie obviamente não participavam, ao contrário, eles estavam sempre no campo da reação, do CCC, etc. E aqui dentro o grupo do CCC que tentava se infiltrar para saber como ia ser a organização para passar para a repressão. E a gente tinha todo um trabalho de só algumas pessoas sabiam algumas coisas, só algumas pessoas levavam alguns materiais, só algumas pessoas eram responsáveis e principalmente assim, levar as bolas de gude para poder jogar para os cavalos caírem. Né? Tinha gente mais antiga que lembrava tudo isso? O quê? Não, assim, como é que da bolinha de gude? Eu lembro da...
que Eu nós lembro da usávamos Teia, a 68. Teia contava muito. Ah, então, a Teia era da nossa geração. A gente usava muito bolinha de gude. Os cavalos caíram ajoelhados. Cavalo caiu e a gente ficava. Então, existia também os pontos de encontro, tudo, para poder fazer a organização e a organização ser importante. Porque qual que era a ideia? A ideia era assim: não importa o tamanho do movimento, da manifestação, você tem que fazer muitas manifestações, porque isso vai acordar a população da importância de lutar contra. Claro que, como no final, mais de 70 e poucos, já começa o movimento operário também a se colocar, que até então não se colocava, tinha dificuldade. Então, com a criação do ABC, né, das montadoras, começa a aparecer um movimento operário, que depois, lá em 80 e pouco, que culmina mesmo nas grandes greves. Mas nesse período eles já estão atuando, já, né? Acho que foi 76, 77 que foi o movimento contra a caristia. Já é mais tarde, já Mais é tarde, final, né? Porque daí já então, tinha movimento e é a operário, igreja que também participando, igreja, porque né? a ala esquerda da igreja ela era muito importante nessa época, nessa organização. Eu me lembro de participar de passeatas, né? Ali no centro da cidade, cavalaria atrás da gente. Já estava grávida, Leda, nessas passeatas do final. Não, sim, mas eu lembro antes. Ah, sim, antes tinha. Antes da gravidez, eu lembro da Dinha na gravidez. Mas eu me lembro de ter ficado presa na 7 de abril, nas portas das lojas, e os cavalos bufando em cima da gente, porque eles paravam, né, em frente, e eles ficavam lá, circulando, né, que era a ordem, né, desse momento. Mas eu me lembro de ter saído daqui desses grupos que a gente, com eles a gente ia para esse lugar, os encontros. A Praça da Sé era um ponto de encontro, né? E me lembro disso, mas não me lembro muito. E era a luta, os motivos, quer dizer, as causas das passeatas? Nesse momento, abaixo a ditadura, né, por uma Assembleia Nacional Constituinte, pela anistia geral, eram as bandeiras básicas, eram essas. A né? volta Essas eram as bandeiras que o né? movimento estudantil levava. Né? E, em geral, as nossas assembleias tinham muita disputa, porque as tendências eram muito diferentes, a visão das tendências era muito diferente. Mas no final a gente organizava junto, o que tirava, deliberava, todo mundo participava. Tanto os trotskistas quanto os outros. Entre alunos da USP e da PUC naquela época. Nós tínhamos Essa divisão que existe hoje, entendeu? A gente viu isso, que era extremamente Era unido, extremamente né? unido e vinha assim, aluno de Mackenzie, porque também tinha acontecido aquela história do Mackenzie com o CCC, lembra? Que era com a Maria Antônia, né? Isso foi antes, né? Isso foi 68. 68, 69, exato. Eles também colocavam gente infiltrada nas nossas assembleias aqui no Tuca. Várias vezes a gente descobriu, botamos para correr, botamos para correr. Não era Tucarena. Tucarena. Onde hoje é o Tucarena, era o Salão Beta, a gente chamava de Salão Beta. Foi isso, viu? Uma plaquinha. Salão Beta. Porque assim, todo mundo que fala Salão Beta. Porque o Salão Beta Eu falei Salão Beta, gente. virou Tucarena, mas não era. Aliás, não é o mesmo espaço. Depois há um incêndio. Não é o mesmo espaço, porque o Salão Beta, ele tinha duas grandes portas e toda a parte de baixo, começando lá até o fim, até onde hoje é o restaurante, era Salão Beta. Então era enorme para você fazer assembleia, enorme. A gente fazia festa, baile e assembleia. Fizeram os discursos deles de quando eles voltaram e a gente recebeu. Todos os anistiados nós recebemos aqui. A maioria dos anistiados que vieram. Que eu vim com o Luiz e que tinha. E aí eu tenho uma lembrança assim que tinha outros ex-presidentes da UNE e um presidente atual da UNE na época, que eu não sei se era o Aldo Rebelo, se era qualquer um. Porque era uma história assim, a UNE não sei o quê. Então vamos discutir a UNE no passado, a UNE hoje, aí acho que estava Dirceu, estava Luiz, estava Genuíno, né? Enfim. Aí eu lembrei depois, mas isso já foi o quê? 80, né? Nós voltamos. Sim, porque voltamos em fim de vocês 79. voltaram em 79, mais ou menos. Em novembro de 79 nós chegamos aqui. Então, o Era Salão isso, Beta eu foi um participei lugar do importante. movimento estudantil sem conhecer
os partidos que estavam por trás. Só depois que eu me formei, é que então um dos dirigentes aqui da PUC me chamou e falou, olha, você vai sair da PUC, nós não vamos mais te encontrar, então eu quero conversar com você em particular, te passar uns documentos, porque eu quero que você conheça, e aí me apresentou o partido. Né? E aí eu comecei a ler, e era aquela coisa, porque era clandestino, então você pegava aqueles documentos, levava para sua casa, e depois você lia aqueles documentos, tinha que esconder os documentos, né? Para depois conversar, enfim, foi assim. Mas nesse período mesmo anterior, eles entravam no ônibus, né? Então, muitas vezes quando você vinha com material, a polícia, com material mimografado para entregar aqui, eles pegavam no ônibus. Porque a qualquer momento eles podiam entrar no ônibus, né? E eu morava no Jaçanã, eu vinha estudar na PUC, então eu andava praticamente horas de ônibus, então sempre acontecia alguma coisa comigo de alguém pegar. Por isso eu era uma das pessoas que não carregava material, porque geralmente se eu carregasse eu ia presa. E eles abriam as moças? Abriam tudo, eles entravam no ônibus e abriam tudo. Eles abriam tudo quanto era pacote, abre que eu quero ver, abre que eu quero ver, era assim. E como, claro, tudo era pacote tudo grande, pacote, né? Você, naquela época também não existia essas mochilas que existe hoje, que os meninos trazem cerveja, naquela época não tinha. Então você carregava em bolsa, em pasta, né? Então eu era uma que, porque eu morava longe. Então o risco deles entrarem era muito grande. O que você tinha lembrado? Eu lembrei que na minha turma de pedagogia, tinha várias pessoas que já tinham participado de partidos organizados, e um deles, esse cara foi muito amigo meu durante os 4 anos, ele era do antigo PCzão. Ele tinha sido preso, aquele cara me fascinava, porque ele contava tudo, né? Como que tinha sido a prisão, por quê, então um pouco disso, e mais assim, já a minha cabeça, eu estava chegando também do interior, né, em São Paulo. Para mim foi uma novidade, eu sabia do que estava acontecendo, né, das coisas, mas encontrar uma pessoa que tinha saído da cadeia, né, e entrando na PUC, para mim foi... E ele era bem mais velho. Eu tinha na época 18 anos, ele devia ter uns 32, ele era relativamente novo, mas ele era mais velho que eu, né. Então para mim foi uma experiência muito importante, e aí eu me lembro dessas ações, né? Não só dele, mas de outros, e ele também tinha um carro pequeno, na época era um Renault Gordini, imagina. Lembrei. E ele falava para mim, Ledo, a gente precisa tomar cuidado quando a gente sai com esse carro, porque ele era carregado de documentos, panfletos e tal. Então, nessa época, e mais uma outra amiga minha que também era trotskista, eu virei, assim, guardadora de documentos, porque como eu também morava distante daqui, quer dizer, eu morava no centro da cidade, ali no começo da Rua Augusta, mas era uma casa, assim, praticamente desconhecida, que eu morava com a minha mãe e minha irmã, então eu não morava, assim, numa república. Sim. Então era uma casa, assim, eu lembro, assim, que eu tinha um armário, que a minha mãe, coitada, ela não tinha noção, né? Era, assim, uma pilha de documentos, né? E eu era guardadora de documentos, né? Mas eu me lembro, nessa época... documentos para lá de ônibus, não tinha medo de ser Então, pega? eu tinha medo, lógico, né? Mas eu levava, eu tinha, assim, uma consciência de que eu tinha que guardar, né? E acho que foi por aí que começou a minha conscientização mesmo política, lógico que eu li os documentos, né? Comecei a ver que tinha diferenças, porque até então a gente estava metido era um caldeirão, né, de coisas, e então a gente não tinha muita noção, né? E assim, em termos de PUC, era ciências sociais nessa época que era mais agitada, mas como é que era o resto? Psicologia, economia, direito era concentrado? Direito era isso, era o CCC e... Administração também? Administração, eu não me lembro, mas eu acho que não tinha participação. O CA de administração é uma coisa recente na história da PUC. É que a gente achou lá agora. Ela é recente, não é dessa época. 78, 79, incidente, inclusive o grupo chama, usa arma, ameaça o pessoal de economia. Estão começando nesse período.
né? Direito sempre teve sua organização, sempre teve, mas uma visão de direita, né? E sempre com direção de direita. Não é que todos os alunos de direito eram de direita, mas quem dominava o movimento estudantil no direito era a direita, né? Economia? Então, a economia acho que é mais para o final, que está começando. Psicologia não existia, o CA de psicologia. O que nós fizemos depois foi organizar o DCE. Quando a gente conseguiu montar 3 CAs, a gente conseguiu fazer o DCE. Ciências sociais. Ciências sociais a gente dividiu, serviço social e ciências sociais se dividiram, e o outro que entrou, eu acho que foi administração mesmo, porque não tinha outro. Ah, não, letras, que se organizou, aí nós formamos o DCE. Aí eu já estava me formando. Isso, então já era o quê? E já não era mais, já estava saindo do movimento estudantil, né? Quando a gente fez o DCE da PUC. Eu ainda participei da luta pelo DCE, mas depois já me formei. E quando teve a invasão da PUC, vocês eram alunas ainda, era isso? Oi? Não, quando eu não, ali invasão eu já da estava PUC, eu já formada. era professora. Você já era professora. Eu era Eu primeiro estava no ano, último ano. é Você estava no 77. último ano. É 77. Eu me lembro bem desse dia, me lembro da universidade. Bom, eu já tinha essa noção de que eu tinha alunos que eram da polícia, porque os alunos que eram da polícia, eles liam o jornal o tempo todo na sala de aula. Ah, porque eles não tinham interesse Não tinham nenhum. interesse nenhum, ficavam lendo jornal. Ah. Ficavam marcando o que a gente fazia, falava, etc, né? E você não podia chamar atenção deles. Olha, a Cara, gente já não. tinha uma certa noção, então a gente deixava ele fazer, madame, meio que na deles, né? Sim, sim. Mas no dia da invasão, à tarde, eu dava aula à noite nesse dia. Eu vi que a universidade estava muito diferente, lotada de gente, lotada. Então, assim, porque tinha tido a reunião da Uni aqui, né, clandestina, porque a Uni era proibida. E eu só me lembro que no final do dia eles colocaram uma faixa. Realizamos a reunião da Uni. E aí, quando eles colocaram essa faixa, não sei se a partir disso a polícia acho que já sabia que eles estavam aqui, mas daí foi assim, uma enchente de gente que a gente sabia que não era aluno, porque a gente quase não conseguia andar na rampa. De tanta gente que tinha, né, nos corredores, então a gente sabia que tinha gente demais. Mas não podiam ser os delegados também de outros estados? Também vieram? Sim, devia, sim. já era a polícia Já era. tomando conta da A universidade polícia por e os dentro. Não, mas não era pessoal do movimento estudantil que veio de outros estados? Tinha Que também, tinha mas não delegados. era aquela quantidade, Sim, né? sim. Inclusive eles tinham feito a reunião no, acho que Salão Beto ou aqui nos Porões, lembra onde a gente tinha? Gente, já Sala do segundo andar do prédio novo. Tem uma Ah, sala, então, né? pode ter sido, Vai até pôr uma placa lá. Agora, isso a gente, de certa forma, tinha previsto, porque eles já tinham invadido, não, né? Mas eles tinham tomado conta da Universidade de Brasília, um dia anterior ou 2. Eles não fizeram o que fizeram na PUC, mas eles colocaram um policial em cada sala de aula, na porta, em Brasília. E então nós imaginávamos que eles fossem fazer a mesma coisa aqui. Nunca a gente imaginou que eles fossem arrebentar com a universidade, né? Tanto que a preparação nossa no dia anterior à invasão, a gente veio para a universidade porque a gente achava que tinha que vir. A gente sabia que ia acontecer alguma coisa no dia seguinte, porque estava fervendo essa história da reunião da Uni, né? E aí a universidade não, mas o básico, por exemplo, chamou todo mundo para se reunir porque a gente não podia entrar na universidade, a gente era professor, então a gente combinou de vir e tinha que vir com a carteira de trabalho, porque a gente achava que a polícia ia estar aqui, né? Sim. E aí não deu outra mesmo, porque eles já estavam nas esquinas de todo o quarteirão da PUC, isso durante o dia. E para a gente passar tinha que mostrar o documento, que a gente era professor aqui, então a gente queria entrar. Aí eles entravam dentro da PUC. Isso então, nesse dia anterior, nós nos preparamos achando que a gente ia dar aula normal, com todo o material que a gente sabia que eles
estavam de olho, né? Que era o material que denunciava a relação entre meningite. Lembra que teve uma epidemia de meningite, né? mas a gente relacionava os dados de meningite que nós tínhamos no curso de metodologia científica, mostrava que o instituto aqui da USP, como chama ali na... Não, aqui da Dr. Arnaldo, eles que têm o controle epidêmico, né? O Emílio Ribas. O Emílio Ribas tinha um número correto de pessoas infectadas e de mortes, né? E eles tinham uma relação muito clara entre morte e deficiência, né? Por exemplo, alimentar, e a deficiência alimentar ligada a problemas pulmonares. Então, nós tínhamos mostrado nos gráficos que aquele dado que saía nos jornais não era verídico, não era verdadeiro, né? Isso era material da metodologia. Da metodologia, porque a gente trabalhava com pesquisa e fazia esses gráficos, né? Bom, no dia que eles invadiram, eles não deixaram uma folha desse material. Eles carregaram todos os mimeógrafos, né? Porque eu me lembro que na porta da metodologia tinha um pé, assim, os caras que eles arrebentaram a porta. E levaram todo o nosso material que eram só apostilas naquela época. E esse material foi um material que eles perseguiu, porque esses caras já sabiam, os olheiros que estavam aqui, né? Infiltrações já denunciavam. Já denunciavam qual era o material que a gente trabalhava e o que a gente criticava, né? Da ditadura, né? Nessa época. Que era particularmente visado, pessoal. Particularmente visado o curso de metodologia. Quer dizer, o básico em geral, a universidade, né? Provavelmente outros cursos, por exemplo, serviço social e ciências sociais, que eram cursos pesados, né? E bastante politicamente, né? Já aprofundavam, né? Essas discussões. E nós com as questões assim muito evidentes, e a gente ainda discutia qual era a melhor forma de mostrar que o dado era impactante, né? Se era com um histograma ou se era com gráficos, né? Porque os gráficos mostram, né, as curvas que a tendência era aumentar, né? Então isso para eles foi assim, fim da picada, né? Então quando eles entraram, eles levaram tudo e eles tentaram esconder, nada. né? Eu ainda vivia no exterior, mas eu lembro que a gente lia, né, as notícias que chegavam do Brasil, que estava tendo uma epidemia de meningite, mas o governo negava que fosse muito séria. E no entanto, assim, vinham notícias, tipo, um sobrinho meu do lado da família do Luiz teve meningite, né? Quer dizer, estava próximo, né, de muitas famílias, havia várias pessoas que ficavam. Porque aqui em São Paulo, o dado da subnutrição era muito grande, né, na zona periférica, e eram eles que pegavam a meningite, então não era aqui em Perdizes, tá certo? Então, esse dado era muito importante, porque se as pessoas, né, alimentadas não pegavam, né, meningite, lógico, essas pessoas tinham uma resistência muito menor, né? E o governo não queria, né, que a gente mostrasse esses dados, etc. Mas... E você era aluna ainda? Eu era aluna, estava chegando na PUC, porque o movimento estudantil foi avisado que ia acontecer a reunião da UNE, mas a gente não tinha detalhes. Então, qual era a ordem? A ordem era vir para a PUC, ocupar a PUC, né? Então, todo mundo veio gente da USP, por isso que estava cheio. A minha irmã, por exemplo, ela atuava no movimento da igreja. Até atuava junto com o Altmeier. A minha irmã. Do Fernando Altmeier, nessa época. Ela veio, ela foi presa. Ela não era aluna da PUC. Mas também o movimento mais progressista da igreja também mobilizou para vir para a PUC. Então foi um dia especial, ou seja, um dia em que houve uma organização para dar suporte a uma reunião que a gente sabia que ia acontecer, mas não sabia onde nem quem participava. E nesse dia, então, por isso muita gente foi presa, muita gente que foi presa, que foi levada para o estacionamento, não era da PUC. Não era esse pessoal que veio da USP para dar esse suporte, que veio do movimento da igreja para dar esse suporte, né? E então não era da PUC. Então eu estava chegando
quando eu vi o movimento. Você percebia o movimento porque eles cercaram, né? Na universidade veio muita tropa. Tanques de guerra com mesmo. Tanques de bomba guerra, napalm, é. eles explodiram bomba napalm. Né? As Então, meninas queimaram as pernas. então eles vieram com muita agressividade. Então eu percebi e consegui não entrar. Eu via pela rua e observei e não entrei. Não fui presa, mas a minha irmã foi presa, apanhou e foi presa. Né? E eles usavam aquele cacetete elétrico. Que quando você apanhava com aquilo, você ficava com hematoma mais de um mês. Muito mais de um mês, porque ele queimava por dentro. Ele batia, não era um hematoma, era um hematoma que machucava muito por dentro. Então eles usaram isso aqui. E bateram muito forte, muitas pessoas. Minha irmã mesmo apanhou muito, né? E aí eles foram presos pro DOPS. Aí quem não entrou, porque nessa época você não tinha celular, não tinha como avisar ninguém. Né? Hoje você faria um monte de WhatsApp para os seus grupos, pronto. Né? Mas nessa época você não tinha, mas o que a gente fazia? Acabava que a gente conseguia, pelo menos, saber um pouco mais do que tinha acontecido e descobrimos onde eles estavam. Que eles estavam, então, no DOPS, que eles tinham sido levados de ônibus, que estavam no DOPS. Então, a gente começou um movimento, procurava o Suplicy, procurava... Então, aí, um movimento... Já era deputado. Não, ele era deputado na época. Então, a gente começou um movimento, e mesmo quem ficou aqui, que se escondeu, porque teve gente que se escondeu dentro do armário, ficou, que conseguiu sair... Ela acolheu muita gente. Ficou escondida, conseguiu fingindo sair. que estava dando aula, cantando, Então coral. ajudou, sabe, a mobilizar e rapidamente a gente conseguiu mobilizar. E aí não ficaram presos acho que nem uma noite, acho que uma noite no outro dia de manhã. A Graça foi presa. Na Graça não foi a Graça presa. se conseguiu se esconder. Ela não foi presa. A Graça conseguiu. Acho que ela foi para a igreja, na capela. Aí nós fomos, aí fizemos Ficava lá ali cantando. para poder ajudar. E então foi isso, ficaram... Não era que ficava na igreja? Quem que era? Acho que era o Enzo, sim, que ficava na capela na época. Conta uma história que um dos oficiais aí queria entrar, não sei se o Erasmo falou, eu vou entrar não sei aonde, lá dentro da capela, ele falou, não vai, não sei o quê, e não deixou que entrasse, tinha uma moçada escondida em cima. Porque o pessoal se escondeu ali. Não, a igreja na época dava sim o maior apoio, né? Essa ala da igreja, né? Lógico que não era toda a igreja, mas boa parte da igreja, inclusive tinha um movimento, né? Da AP Católica, né? Acho que essas alturas já não era mais, né? A AP? Não, a AP já a AP era mais Católica continuou a organizada. existir, mas ela estava fraca, né? Ela não tava mais. Era mais a pastoral, era mais o pessoal Mais a do pastoral, movimento popular ligado à igreja, né? Que atuava mais. Era mais eles. Mas ela acolheu, né? E acho que o mais importante mesmo naquele dia foi a ação da professora Nadir mesmo, né? Agora Dom Paulo também era muito importante. Dom Paulo era muito bem importante. informado. Nós descobrimos depois de um tempão que ele acabou relatando numa entrevista que ele deu, que quando teve o atentado da Lapa, que exterminou toda a direção do Partido Comunista, ele foi avisado antes. E ele tentou avisar, e ele tentou mesmo avisar para que não existisse a reunião, porque eles iam ser exterminados. Tanto que depois que a Amazonas voltou do exílio, e soube dessa história, uma das primeiras coisas que ele quis foi fazer uma visita ao Dom Paulo para agradecer a tentativa que ele fez de avisar. Então ele era muito bem informado, né? Existia aí, ele tinha informação. E a Deodora conta isso também, né? Que ela foi ao Dom Paulo e falou que o Aldo, né, Arantes, né, o marido dela, etc., que eles estavam apanhando muito, que ela temia pela vida deles, e aí o Dom Paulo vai no DOPS, né? Não sei, Vai no DOPS, ele ia mesmo. Ele queria ver. Em vários momentos. Inclusive também para acudir a classe Para operária avisar, ele presa. sempre procurava, ele sabia, inclusive ele era gozado porque ele conhecia as tendências. Sim. Ele sabia quem eram as tendências. Então ele procurava a pessoa certa, o estudante certo, entendeu? Para conversar, para se comunicar quando ele achava que tinha algum problema
que podia prejudicar, entendeu? Os que estavam mais sob risco, ele avisava, ele sabia e ele avisava, entendeu? Então ele sempre... Quer dizer, tinha padres também, professores ligados ao Dom Paulo, assim, que nesse período, além do Padre Enzo, etc., existiam professores... Eram ligados, né? Eles eram ligados. Os padres eram. Agora, eu não me lembro de padres, eu me lembro que o pessoal da teologia não eram padres, né? Mas eram muito ligados. Eram ex-padres, eram os padres alguns casados. Eram ex e alguns que... Eram os padres casados, a Alguns maioria eram padres ex e casados. alguns que não chegaram a ser. É, né? uns que nem foram. Que nem chegaram, mas tinham foram- feito seminário e, portanto, estavam completamente ligados Mas era à da ala igreja. progressista. Mas era da ala- Fizeram da ala seminário, mas progressista, não viraram padre. Outros viraram e depois casaram. Então, em geral, o grupo era esse. Américo e outros, né? Que tinham uma atuação mais... Não sei. Quem? Se o Paulo Rezende foi padre, eu não... Paulo Rezende foi padre. Foi padre da época do Dom Paulo. E ele tinha, inclusive, algumas divergências com o Dom Paulo. Que ele fazia questão de deixar... O Quisote. Quisote foi padre nesse período. E eles eram professores nesse período. Professores nessa época. Como foi a história do Dom Paulo, que ele visita depois a PUC no dia seguinte, diz que ele vem depois que a polícia sai daqui, aí ele vem visitar. Então, todos nós, né? Porque o que aconteceu? Depois que eles foram embora, primeiro eles mantiveram assim, ao período da manhã eles mantiveram trancaram, eles próprios trancaram a universidade, fecharam. Só que no período, depois eles foram embora, então nós entramos. Aí vimos a destruição, porque eles destruíram a universidade. Eles destruíram. O CEAS, principalmente de Ciências Sociais, não ficou quase nada. Eles destruíram. Eles entraram no ciclo básico, eles sabiam onde eles tinham que entrar. Eles invadiram todas as salas do ciclo básico. Eles levaram material. Eles tentaram queimar coisa, né? Tinha coisa que você via. Tentaram tocar fogo por alguma maluquice. Tentaram alguns apagar. Mas você via a bota, a marca da bota, né? Encheram de panfletagem do CCC pela PUC inteira. Encheram o dia. CCC, a PUC inteira. Comunistas vão morrer, aquelas coisas, é isso. Então a PUC ficou destruída. Então nesse dia, muita gente entrou para ver o que tinha acontecido. E ele também. Ele também veio, ficou chocado. A reação dele foi de ficar chocado com o que eles fizeram, um desrespeito. Ele ficou muito bravo. Muito bravo. Ele disse, não vai ficar desse jeito, não, eu não vou permitir isso. Ele ficou muito bravo. E depois, realmente, ele foi falar com o governador, ele foi procurar o apoio político e denunciou e não se conformou com o que aconteceu na universidade. Né? A gente viu, né, todo o processo o inquérito, né, que foi aberto, né, Cris? Foi aberto e que eles estavam, o policial mesmo, eles concluem que a culpa é dos estudantes, né? Sim. Mas ao mesmo tempo, imagina que os dois provocaram, etc. Mas ao mesmo tempo teve aquela comissão de inquérito no Congresso, na Assembleia. E aí a gente achou todo o processo, tem os testemunhos das pessoas que foram depor, né? Dona Nadir foi, Edênio foi, a gente mandou por escrito, né? Quer dizer, o depoimento sobre... O culpado mesmo era Erasmo Dias, quer dizer, ele claro. E aí a conclusão da CPI, ou da comissão, né, Cris? Não me lembro mais como é que chama, a comissão, né? Comissão Especial de De Inquérito inquérito. Conclui. Não, mas era Da Assembleia. da Assembleia Aquela que a gente, Legislativa. Aí eles concluem que a responsabilidade é do Erasmo, da polícia. Que foi algo bastante interessante, né? Que você de repente tem uma assembleia, ainda no período de ditadura. A PUC cediu ao SPBC. A PUC, ela já tinha feito isso. Depois sediou o encontro da UNE, o congresso da UNE. E a PUC era um espaço que você tinha um ciclo básico que foi construído com uma visão de reforma universitária de resistência. recebendo os exilados. Recebeu todos os exilados. Não é? Pra cá. Então era um local e o movimento estudantil avançava. O movimento estudantil avançava e não tinha repressão interna.
Repressão interna não tinha, ao contrário. Dentro da PUC, dentro, você se sentia protegida. Né? Só fora que você tinha medo. Aqui dentro... Essa era uma bronca da polícia. É, Eles tinha sabiam ódio. que aqui a gente era um cobertado. antro, né? Era o antro, né? É, o antro a gente do e comunismo. recolhia as pessoas dentro do CA. O CA era livre. Na época, a administração da PUC incorporou a ideia do CA livre. Ninguém entra dentro do CA não ser estudante. É proibido olhar dentro do CA, ver o que acontece dentro do CA. Desde porque, aquela época era proibido entrar a polícia, né? além de que a polícia não entrava aqui dentro, porque era um espaço livre, chamado livre, a livre. autonomia da universidade. Então você tinha uma segurança, vamos dizer Esse assim. período já é o período da Nadir como reitora? Nadir, Quer vamos dizer, reitor. quando a invasão é a Nadir, claro. E depois, em 80, ela se recandidata, que eu me lembro que foi quando eu entrei. Quer dizer, que então esse período, antes dela foi o Ataliba, né? Que também não reprimiu o movimento estudantil, não. Sabe que hoje, Nunca proibiu o movimento estudantil. hoje eu tive com o filho dele, que ele foi nosso aluno de Ciências Sociais, o Fernando. E ele é hoje um sitiante de agricultura orgânica. E nós fomos fazer uma palestra lá em Araraquara. A mulher dele, agora eu tô lembrando. Thaís, que é professora lá da Waldorf, né? Da Waldorf. É. E tem uma outra coisa. O Ataliba, na época, quando eu entrei, em 76, que eu era professora, não era aluna, a gente não tinha salário. E a gente criou a ProPuc, né? Nessa época, junto com o Sérgio Luna, a Teia, naquela época. E ele absolutamente não tinha repressão, nada, quer dizer, não tinha dinheiro, não tinha, a gente sabia que não tinha. E pagava a gente, assim, metade do salário um dia, depois 3 meses depois já pagava foi o outro tanto. período que a ditadura começou a não dar mais dinheiro para a PUC, Foi né? quando- De retaliação por causa... Eu comecei a estudar na PUC Os professores já porque na época a ditadura tinha um projeto que era assim, como as multinacionais vieram, você precisava formar um certo tipo de mão de obra no ensino superior e a classe média tinha interesse. E, e eles davam incentivo, bolsa, para o curso de serviço social, psicologia, ciências sociais não davam, letras e, se eu não me engano, contabilidade em algumas escolas. Por quê? Porque interessava para formar uma mão de obra nas indústrias, Ele né? queria mão de obra técnica. Né? E também nas comunidades, o serviço social atuava nesse sentido. Era o método Então, eu fui a primeira a me formar, a entrar no ensino superior da minha família. Ninguém tinha feito curso superior. E a minha família era pobre, minha mãe era operária e meu pai militar. Então não tinha como me pagar. Então eu vim estudar na PUC Campinas, que também tinha essa bolsa, e depois vim para São Paulo, consegui, com a Suzana, que era a diretora da faculdade na época, ela conseguiu me trazer para cá, me ajudar, eu vim e eu tinha essa bolsa. Só que no segundo ano, no meu terceiro ano, a ditadura cortou a bolsa da PUC. Aí se criou aqui a bolsa restituível. Foi na administração da Nadir que muitos estudantes ficaram sem bolsa, porque foi cortado. Então, o que eles fizeram? Criaram a bendita bolsa restituível, a PUC. Deixava você estudar sem pagar, e quando você se formava, você pagava. Quando eu me formei, eu paguei 1 ano e meio a PUC. Eu recebi o salário e pagava a PUC. Eu era professora da PUC e pagava a PUC. Porque eu devia a PUC. Eu fiz o terceiro e o quarto ano sem pagar. Né? Então eu tinha chamado, era o FIES da PUC. Só que você pagava sem juros e correção. O que você pagava? Você pagava a mensalidade da época. Como a mensalidade da época também não crescia tanto, então você conseguia pagar. Como se você estivesse, depois de formada, fazendo um curso mais de 1 ano e meio, 2 anos. Então foi isso. Então, porque foi cortado. Na PUC Campinas, o subsídio continua até o fim. Aqui cortou porque... Que cortou porque era esquerda. As outras PUCs, né? Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, todas continuaram com financiamento. Foi a PUC. A gente não teve mais financiamento. Nós do ficamos sem governo. dinheiro aqui na universidade, os professores passaram bastante E dificuldade. aí que a gente criou a ProPuc na época. E eu me lembro O que a Fernando Thalita... hoje comentou a história do pai, porque o Ataliba morreu cedo, né? Morreu
de infarto, tinha 54 anos, 9 anos, 59. Diz que o pai falava que ele tinha, ele ficou muito mal, porque ele disse que tinha muito problema com polícia, muita tentativa, pressão dos militares para entrar, para dizer quem era quem, para ir atrás. Diz que ele teve uma úlcera braba, uma úlcera muito braba, porque Por causa foi disso, muito ele difícil. não, e ele também não proibiu o movimento estudantil e nunca teve nenhum ato repressivo aqui. Engraçado, né? Porque ele é do direito, né? Mas ele não Ele teve. era um Aqui cara mais de dentro ele não se esquerda, comportou dessa forma. E acho que o vice dele era o Bandeira Bandeira de de Mello, Mello, né, que não o pai, o filho, né, que hoje tem bastante idade também e que trabalhou no mesmo período com ele. E você veja que eles eram de uma faculdade que tinha Uma história outra. uma história, né? A gente pegou De repressão. vários relatos do Bandeira de Mello pai, né, logo em 64. Muito digno também. Entende? Assim, publicações do MEC, ministro do MEC da ditadura, né, acusando a PUC e a USP de serem antes do comunismo, publicamente. Ele propõe ao reitor da USP fazer um desmentido público, o reitor da USP se recusa. Lógico. Ele faz sozinho, publica no Estadão, na Folha, etc., que a PUC rejeita a acusação, é um centro de estudos, E era etc. muito gozado, porque você vê, enquanto nós tínhamos aqui uma concepção reacionária no direito, o direito da USP era progressista. Naquela época era. Os alunos do direito da USP eram progressistas. Muitas assembleias nós fizemos no pátio do Largo São Francisco. Muitas assembleias. Hã? Professores não. Professores não eram. Não, os professores não, os alunos, ao contrário, eles eram colaboradores, eles eram colaboradores da ditadura, mas os alunos do Largo São Francisco eram progressistas. Nós fizemos muitas assembleias lá e quando a repressão vinha, nós corríamos para dentro do Largo São Francisco, lembra? Verdade. Porque lá eles não entravam. Apesar de lá os professores serem bem reacionários. Mas tem a coisa da USP de proibição de entrar polícia por conta da autonomia. Lá não entrava. É. Mas nós fizemos E muitas nem na assembleias. USP entrava aqui. Não entrava, a polícia não entrava na USP Na também. verdade, o caso da PUC, fora o caso do aniversário de Brasília, né, daquela Fora época, Brasília foram as e duas. foram as duas que foram invadidas. Tanto que quando o pessoal da Comissão Nacional da Verdade pediu, né, a nossa colaboração, e a gente contou o que estava mais ou menos fazendo, eles falaram, nós queremos a invasão, porque é o segundo caso nacional, e também as comissões paritárias, que também é alguma coisa que foi muito excepcional dentro da nossa história, né, em comparação com outras universidades. Não houve isso, Nunca né? houve. Agora, se você comparar a invasão da PUC com a invasão de Brasília, é incomparável. Quer dizer, aqui foi mesmo o grau de destruição muito grande, também uma universidade menor, né? O próprio espaço Não, e o Erasmo físico, Dias, né? né, que E o era Erasmo Dias na porta, quer troglodita. dizer, ele veio, né, com tudo, né? O fato dele cercar todo o bairro praticamente com aqueles tanques de guerra, aquilo andando aqui, você imagina o barulho. Né? Eu já vi também. Acho que boa parte ainda era paralelepípedo nessas rampas, você imagina. Uma Né? trepidação, Trepida, né? E eles punham, eu me lembro aqui onde tem o jornaleiro aqui na frente, eram vários tanques de guerra até Porque ali era o quarteirão. estacionamento. Exatamente. E aí o pessoal ficou preso ali. Né? Ficaram ali. Puseram todo mundo lá onde tem prédios hoje. Né? Agora, o movimento estudantil, nesse período também, elaborou o que a gente chama de um primeiro estatuto da PUC, que não era um estatuto verdadeiro, a gente vivia com dois estatutos, lembra disso? Existia um estatuto paralelo. Nós construímos um estatuto democrático que não era o estatuto oficial. Então a PUC E teve tinha o um estatuinte aqui, mas esse foi depois. Foi depois, mas nesse período nós tínhamos um estatuto que era que dos nós alunos. criamos, a universidade criou, os alunos junto com os professores, fizemos um estatuto paralelo. Esse estatuto paralelo depois ajudou na estatuinte. Quando nós fomos para a estatuinte, Aí nós fomos construir pra o lá, estatuto, aí nós lembramos, nós temos um estatuto, que nós já vimos. Muito daquele estatuto passou a ser depois do Estatuto estatuto da da PUC universidade. mesmo.
que trabalhava bem essa visão, como organizar democraticamente a universidade, como fazer eleições paritárias, como o que é eleger o reitor, qual o papel do reitor, enfim. Né? Então, isso nós construímos nesse período do movimento estudantil, que além de fazer a resistência à ditadura, também pensava na organização interna da universidade. Né? Na ideia de você ter eleição direta, na ideia de você fazer eleição para as direções. A primeira eleição direta foi aquela da segunda vez da Nadira? A primeira vez ela foi nomeada? Ela foi nomeada, A primeira vez foi nomeada. E a segunda foi a eleição direta. Aquela que eu já peguei. Isso. E depois aí sempre foi eleição direta, inclusive o do Vanderlei e tal. Claro, dali pra gente. Mas a gente chegou a construir um estatuto paralelo, chamava Estatuto Paralelo. E depois, esse mesmo estatuinte, depois que a estatuinte escreveu o Estatuto da PUC, demorou para ele ser considerado o Estatuto oficial. Né? Ele valia, mas ele não era o oficial, mesmo com a estatuinte. Depois é que ele foi considerado mesmo o Estatuto oficial. E, Edmar, assim, pensando em termos das turmas de alunos, o nível de participação no movimento estudantil era muito grande, era um grupo pequeno que participava. Era muito grande. Também Era tinha assim, muita alguns gente. alunos eram ativistas, outros alunos participavam do que você fazia. Então, por exemplo, você ia para a sala de aula, não ficava um aluno em sala de aula. Se você chamava uma passeata, os alunos saíam da sala de aula e iam para a passeata. Eles também Agora, mandavam. eles não eram organizadores, então você tinha essa distinção no movimento estudantil. Mas muitos estavam organizados, eu me lembro na época, nos seus bairros, que tinha muitas associações. Ah, também. Que tinha muita organização de bairro. Então, assim, os bairros, por exemplo, na Zona Leste, na Zona Sul, ou mesmo aqui próximo, Pirituba era um bairro que antigamente para nós era Tinha bastante era movimento, distante, hoje ele é É, mais próximo, né? Mas tinha muito movimento organizado nesses bairros. E a igreja também de bairro propiciava, movimento de bairro. Que era o que existia na época, mais Então, do que o que movimento acontecia? As sindical. donas de casa, os filhos, que no caso eles, né? Então eles tinham já uma noção. Quer dizer, não é uma população tipo essa hoje que absolutamente ignora qualquer coisa. Quer dizer, eles não, eles sabiam do que se tratava, o que estava acontecendo, o que era ditadura. Então, assim, aquela geração não tem assim comparação e todos eles participavam. Óbvio, tinha um ou outro, como tinha um policial dentro da sala de aula, como também tinha um ou outro burguesinho lá, né, da época que se destoavam, mas a maioria aqui na PUC, acho que a USP, pelo menos em boa parte dos cursos de esquerda, os alunos eram organizados, não dentro da universidade, Mas necessariamente. Esse movimento contra a carestia, como é que era? Quem que dirigia ele? A igreja, uma parte do MDB, que era o pessoal mais democrata, que os partidos da clandestinidade, Partido Comunista, etc., participavam. Então, grandes líderes, depois que na legalidade apareceram com a cara própria, né, eram líderes do movimento de carestia, médicos e outros, que eram ligados aos partidos e que atuavam nos bairros das igrejas. Na verdade, a igreja, ela acolhia. Ela sabia que ali não era todo mundo... A Penha, lembra aquele que a gente chamava o que aquilo? A gente foi para Penha, teve a gente organizou um ato na Penha, dentro da igreja. Era uma população naquela igreja, não cabia, né? Acho que foi assim, metade de São Paulo, naquele domingo, no ato contra a carestia. E eu me lembro, inclusive, a pessoa que estava comigo era meu namorado, ele nem era daqui, ele era de Santos, ele veio para isso. Quer dizer, não era uma coisa que era só de São Paulo, né? Era uma coisa que vinha... O movimento da carestia era isso. Era um movimento muito grande, a população toda participava, óbvio, né? A classe operária, os trabalhadores, né? E esse dia foi uma repressão total, assim. Não, porque assim, a gente estava nesse movimento dentro da igreja, e eu me lembro da Dinha nesse dia, grávida. E a gente no final do ato, né, que tinha a igreja, padre, tinha todo mundo lá, terminou o ato, a gente saiu em passeata, nas ruas bem apertadas da Penha. E a gente sacou que tinha polícia no meio, a gente já sabia, porque a gente conhecia, né? E caminhando nessa passeata, de repente, assim, os caras começaram a jogar bomba, né, de gás lacrimogêneo
na passeata e nós tivemos que sair correndo, né? Cada um foi para um lado e esse dia foi assim uma dispersão total, porque daí eles arrasaram de bomba, né? Ninguém conseguia ficar. E nesse dia eu me lembro, foram presos, o Lalo foi preso naquele dia, o ministro hoje da Justiça, o Zé Eduardo Cardoso. Era estudante na época? Na época eu me lembro, eu vi eles colocando os caras no camburão e o Lalo mandando a mão para nós, do tipo assim, lá vou eu, né? Já estou indo, mas foi bom a gente ver, porque daí... Aí foi advogado. Foi advogado, foi a PUC atrás, quer dizer, a gente já sabia quantas pessoas já tinham sido presas, né? E a gente saiu naquele dia para acudir a Dinha, que estava grávida, acho que uns 6 meses mais ou menos. E com aquele gás, a gente levou ela para uma casa lá na Penha, para ela ser socorrida. E daí a gente saiu assim, todo mundo pegava assim, o primeiro ônibus que passava, porque a gente não sabia, para ir embora, a gente não tinha nem noção onde a gente estava, entendeu? Então foi uma o movimento da Eucaristia foi muito importante. Foi muito forte. Muito importante. Ele se espalhou no Brasil todo, ele começou em São Paulo, particularmente nas igrejas, na periferia de São Paulo, ligado à igreja, mas ele se espalhou no Brasil todo. Era um movimento, as pessoas pensavam assim, pelo menos quem debatia a importância desse movimento na época. Uma coisa é o movimento estudantil, que tem as suas bandeiras. Então, como é que você coloca dentro da resistência, da luta contra a ditadura, o povo mesmo, a população? Então, qual que era a grande discussão? Era a caristia. Porque você tinha uma inflação absurda. Era absurda a inflação. Era absurdo. Todos os dias a inflação era de 40%. Então era um negócio absurdo. Então cresceu esse movimento da caristia, e aí os padres nas igrejas, então eles tinham uma grande influência. E a igreja acolhia os partidos. Nessa época já começava a ter uma discussão sobre as eleições indiretas, né, ou diretas para governador. Então começa a ter um movimento também partidário. Então cresceu muito o movimento. E o movimento estudantil dialogava com o movimento da caristia, e o movimento da caristia dialogava com o movimento estudantil. Por isso que certos atos que eram feitos pelo movimento da caristia, o movimento estudantil ia para poder se manifestar também, né? E o movimento pela anistia, a campanha pela anistia, né? Porque aqui, depois da invasão da PUC, vai ter o primeiro Congresso Nacional pela Anistia, né? E aí, segundo os depoimentos que a Dodora fez e o Greenhalgh, eles dizem que, como já tinha havido a invasão da PUC, a professora Nadir preferiu que não fosse aqui. Foi só o ato, acho que final, ou inicial, sei lá o quê, e o resto foi na SBPC. Foi. Porque, na SBPC, foi na Sede Sapiência. Porque, com medo que repetisse. Mas a grande reunião foi no Tuca, não foi? O Tuca cheio. Tuca cheio. Vocês estiveram nessa reunião? Não. Eu fui embora do Brasil logo depois de 80. Minha filha nasceu em 80. Porque eu comecei a militar já no Partido Comunista, nessa época, na clandestinidade, e o meu ex-marido e o meu ex-cunhado militavam comigo. Meu ex-marido era da USP, da Escola Politécnica, tinha se formado, e ele militava comigo. E o meu ex-cunhado era responsável por uma gráfica de material, né, clandestino. E ele deixava esse material na minha casa. E a minha casa foi invadida. Nesse período, assim, aparentemente ladrões. Mas não eram ladrões, a gente sabia que não. Eles roubaram o material e depois começaram a perseguir eu e o meu ex-marido, que eu já tinha uma filha pequena, de 1 ano e pouco, a Helenira, e eles começaram a nos perseguir. Aí, nesse período, o partido precisava de um casal que fosse substituir um outro casal lá na Albânia, para fazer o programa de rádio que fazia a transmissão para o Brasil. Porque esse programa de rádio, ele foi muito importante no período da ditadura, porque a orientação dos que estavam exilados vinha pela rádio que fazia o programa em várias línguas.
Então era em português, era em francês, em espanhol. Então a Rádio Tirana ela ajudou, vamos dizer assim, a passar a orientação dos partidos que estavam perseguidos e no Brasil dos partidos perseguidos. Então eu fui para fazer esse trabalho. Você já foi em 80, Em 80, Aí depois fui para Paris, porque daí eu fiz um curso em Paris, e aí tirei licença aqui, licença de pós-graduação, nunca vi isso. O Demerval era coordenador do pós, ele me deu licença, eu nunca vi. Também você fazia um mestrado de quase 10 anos, mas tudo bem. Eu tirei licença. E aqui na PUC eu tirei licença também, né, sem vencimento. E aí eu fiquei até 83, 84. Não, 83. Aí eu voltei para a PUC. Não, 84, fiquei até 84. Madá, nessa época já tinha acabado o movimento de defesa da Amazônia? Não. Quando eu voltei, aí nós começamos, porque o movimento de defesa da Amazônia... Mas eu conheci o Armando lá em 79, então, já existia. Então já existia. Eu participava do movimento da Amazônia, foi esse. antes de eu viajar. Você não sabe desse? Não, conte. Nossa, esse movimento foi muito Foi importante. muito legal. Era um a gente criou um movimento que a Genuíno participava. Nós criamos um movimento que em defesa da Amazônia. Por quê? Porque os militares nesse período ameaçavam, né, internacionalizar a Amazônia ou pelo menos militarizar. Era o quintal dos Estados Unidos. Eles a Amazônia então, era o quintal dos Estados Unidos. que a ideia de que eles sempre defenderam nossa soberania não é verdade. Nesse período eles colocavam a Amazônia como moeda de troca. Então nós criamos esse movimento, participava Armando Boito, que veio da França, na época, minha amiga Leda, A gente fez muita coisa. Fez muita coisa, fazia muito... A gente tinha muitos documentos, tinha um movimento forte no Rio de Janeiro. Eu lembro que fui com o Armando 2 vezes ou 3 para o Rio, porque a gente tinha que levar os documentos das reuniões, porque eram reuniões nacionais, não era... Não, era um movimento Não era um forte. movimento forte. Que também, na verdade, o grande objetivo era aglutinar. Eram bandeiras cujo objetivo era articular vários tipos de pessoas e fazer com que você tivesse uma atuação política, né? E o movimento da Amazônia fazia isso. E nessa época, eu lembro que nessa época que o Armando chegou, ele chegou de Paris. Bom, que você teve com eles lá, né? Ou na época. Não, você só esteve na época, mas você não encontrou com ele lá. Mas quando ele voltou, aliás, ele voltou para o Brasil exatamente por conta da ditadura militar. Porque ele estava fazendo doutorado lá, mas ele largou o doutorado porque ele achava assim um absurdo o Brasil estar naquela situação e não estar participando disso, tanto que ele perdeu mesmo toda essa parte do ele movimento tinha estudantil. uma relação com o partido lá, com o Partido Comunista lá. O pessoal da Lapa que tinha sido morto, uma delas, as mulheres foram para lá, fugiram para lá, então lá existia um grupo. Um grupo que se reunia e que era ligado ao Partido Comunista. O Armando veio, né, para o Brasil, participar do movimento da Amazônia. Defesa da Amazônia, como é que é? Movimento de Defesa, MDM. Movimento de Defesa da Amazônia. Eu ainda tenho MDM. documentos dessa época, do movimento de Tinha defesa da Amazônia. documentos importantes, viu? Bem importantes. E daí, assim, esse movimento durou vários anos, eu me lembro que... O Genuíno participava, era uma das lideranças. Ele era uma das lideranças do movimento de defesa da Amazônia. O Genuíno, eu me lembro dele nas reuniões, em algumas das reuniões. Era um movimento, assim, organizado por intelectuais, por estudantes, muita gente também da classe operária. E era nacional. Então, a gente tinha movimento organizado aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, na Bahia, eu me lembro, porque a Armando também tinha ido para lá para participar dessas reuniões, e daí tinha que escrever esses documentos. Era um movimento forte aquele, importante na época, viu? Então você não lembra. Tinha várias coisas. Quer dizer, como eu estava no exterior,
Não era tudo que chegava Não era lá, tudo, né? é verdade. Assim, a gente lia jornais do tipo Movimento, Opinião, as famílias mandavam. Gente que ia, que voltava. Né? Isso. Mas, assim, pode ser que eu tivesse na época sabido, já ter esquecido aquela história que a gente vai esquecendo. Ia para fora. Ia, mas pode Tinha não até lembrar. esquecido dessa história da Madalena, mas me lembro da festa de despedida, quando ela foi para a Albânia. Bom, mas isso eu já estava. Me lembro disso, que a gente fez. Isso eu já estava aqui. porque Isso você já estava. Eu volto. Mas eu lembro, Não. então já tinha esquecido. É que na verdade aqui ninguém podia saber, né? Ninguém Como é sabia. que alguém ia saber uma coisa A gente dessa? achou que você ia para a França. Aí quando você voltou e não sabia algumas coisas de francês, eu e a Marisa falamos assim, mas que estranho. Entende? Aí não, um dia a gente passou na sala e você tinha deixado as suas coisas ali, a gente olhou, eu já estudei russo, né? Aí eu falei, não, isso aqui não é francês, entende? Isso aqui não é, e não é russo também, porque eu sabia que não é. Aí a gente, Madalena, PCdoB, etc, foi para a Albânia. Mas depois eu fui para Paris, fiz o curso e voltei para cá para dar Assim, aula. o Congresso da Anistia, isso foi em 77 ainda, né? Então, Logo depois da invasão. Não me lembro, assim, lembro do congresso, tudo, mas não lembro os detalhes. Mutuca, nesse último depoimento que a gente viu da Lucinha, ela contando, né? Que ela disse, e a Dodora falou isso também, que foi muito impressionante porque, de repente, pela primeira vez, muitos familiares falaram publicamente dos seus parentes desaparecidos, mortos, que eles se levantavam e foi criando assim, uma coragem, as pessoas todas diziam, não, eu também, eu não sei o quê, né? E aí se percebe, né, primeiro a magnitude do que tinha sido a ditadura, né? Quer dizer, a quantidade de gente que tinha morrido, sumido, etc. Né? E também assim, uma perda do medo. A Dodora falou que o Greenhalgh, assim, aquele momento que as pessoas diziam, não, aconteceu isso, etc. Eu quero saber onde é que está. Né? Então, parece que foi um momento muito importante. Né? E foi conheci outras pessoas, agora eu estou me lembrando, mas não estava aqui na PUC, eu estava fazendo cursinho na época. Era ali onde é o Desoazul, que hoje não existe mais, né? Que era do lado da PUC, né? Mas eu me lembro que fazia cursinho comigo, uma menina, apelida era Belinha. Ela tinha um irmão que era, assim, altamente ligado ao movimento de esquerda no Brasil, luta armada, e ele estava exilado. E ela contava muito essa história do rapaz que estava exilado, depois de um certo tempo, ele voltou, acho que com a anistia, e ele era casado. E a mulher dele, eu me lembro, ela estava grávida, ela foi morta. A gente sabe que mataram no meu cão, no carro. Quer dizer, foi um acidente que não foi acidente. Sério. E ela morreu, ela é criança, me lembro, na época. No auge Das perseguições, os caras ficavam, sei lá, né? E esse cara ficou muito mal, me lembro, na época, e essa menina passou a contar, daí eu me lembro, com essa coisa assim, meu irmão, sabe, minha E cunhada. uma coisa que tem que ficar clara é Muito que a triste repressão ela foi mudando, A forma de agir. mas eles mantiveram a repressão até o fim. Quando você pede lá o seu material, né? Você pede lá nos arquivos, você vê. Estão acompanhando. Não, eu tenho relato de reunião que eu participei em 97. 97. O que eu recebi, eu olhei lá, eu fiquei assim, pasma. Como é que em 97 é coisa até de você processar o Estado? Claro. Porque em 97 Fernando Henrique Cardoso já era presidente. Pois é, tem relato de reunião, eu participando em 97. Eles invadiram a sede dos partidos em 80, quanto? Um pouquinho antes da Constituinte. Foi, né? Então eles continuaram até praticamente o fim, entendeu? E depois os órgãos investigativos e de repressão, eles não foram desmontados porque a ditadura caiu. Eles continuaram, tanto que como que tem relato de participação de reunião minha de 97. Entendeu? E nem reunião que nem era muito importante, mas tá lá. Era verdade, porque assim, eu achei na minha ficha da BIM que eu em 84, 86, sei lá quando, eu era a dirigente
da fração bolchevique do partido não sei o que em São Paulo, uma coisa que não existe. Um partido que não existe, e eu, obviamente, não era dirigente dessa coisa aí. Quando você lê, tem umas coisas que são divertidas. O cara que fazia, tinha uns que alucinavam, né? Mas no caso dessa reunião de 97 era verdade. Ele relata a reunião e diz, inclusive, o que eu falei na reunião. Entendeu? Então ele relata. Eu até pensei, acho que eu vou processar o Estado, porque em 97 não tem o mínimo sentido. Mas provavelmente ainda estava lá os órgãos de investigação. Eu já pensei em processar por empregar mal o dinheiro público, né? Porque se é para ser espião, pelo menos diga alguma verdade. Agora me acusar de ser diretor de um negócio que não existe. Mas se você pensar, essa Comissão da Verdade, depois de todas as conclusões, tinha que chegar a uma coisa desse tipo. Né? Quer dizer, tem que indenizar, né, a nação, não sei como, porque gastou dinheiro público de uma forma, sabe, para manter repressão, para manter as pessoas presas, para jogar as pessoas no mar, que a gente sabe, né, e pessoas que, casos e casos que chegavam no nosso, sabe, E meu pai era conhecimento. militar e ele tinha muito medo de eu participar. Então, ele tinha muito medo. Só que aconteceu uma coisa interessante com meu pai. Ele era comandante daquele quartel ali da Praça da Luz. E nesse quartel, meu pai não andava fardado e ele guardava as coisas dele no quartel, sempre. Ele foi no fim de semana no quartel mexer numa coisa, um documento que ele precisava. Foi no dia que estourou a bomba no quartel. É uma história que eles não se conformam. Estouraram uma bomba no quartel. Então todo mundo que estava dentro do quartel ficou suspeito. E meu pai foi preso pelo DOPS, mesmo sendo militar. Todos que estavam no quartel foram presos, porque quem que poderia ter posto aquela bomba? E ele ficou sumido. Eles prenderam meu pai, minha mãe desesperada, ninguém sabia dele, e eles sumiram com meu pai. Ele ficou mesmo nos porões da ditadura e foi depois ele relata que ele apanhou, ele foi torturado, porque o que você estava fazendo nesse dia? E ele era comandante na época desse quartel. Quando meu pai saiu, que apareceu de novo, meu pai era outro pai. Tá certo? Ele continuou militar, formado, militar, etc. Mas aí meu pai, primeiro tiraram ele do comando desse quartel, ele foi trabalhar como comandante no quartel do presídio, do Carandiru. Então, a diferença, tá certo? Então, eles não conseguiram prender meu pai, mas deram para ele um belo de um rebaixamento, vamos dizer assim, na hierarquia. E ele, até aposentar, ficou lá. E aí ele, então, virou defensor dos direitos humanos. E ele dizia para mim, olha, você toma cuidado, porque a hora que você é pego, lá embaixo ninguém tem nome. Era a frase que ele dizia. Já sabia o que era. Né? Porque aconteceu com ele. Com ele, acho que nesse dia do quartel, nesse dia tinha acho que uns 20 lá dentro, que não eram para estar ali. Então, todos ficaram suspeitos. E até hoje ninguém descobriu quem foi que colocou aquela bomba. Você tem ideia quando foi isso? A data exatamente, não sei, mas isso é fácil de achar. Porque foi um escândalo no período. Foi, porque todo mundo, imagina, fez explodir e não era qualquer quartel. Esse quartel ali da Luz, ele era um quartel importante. Então deve ter registro disso, com certeza. Eu não lembro a data. Posso até mexer em algumas coisas para ver se... Você era adolescente? Eu era estudante. De universitário? Já. Quando ele foi preso, Eu acho que estava no comecinho do meu curso aqui. Ou talvez até em Campinas, nem aqui. E os teus pais? Meus pais não entendi. não era assim. Eu era do interior, como eu te contei, né? Eu vim para cá em 72, então 68, por exemplo, eu passei muita coisa aqui em São Paulo, porque uma irmã minha se casou e veio morar aqui exatamente em frente ao Deso Azul. Então, quando eu vinha para cá, eu acompanhava todo o movimento estudantil, o que estava acontecendo. Por exemplo, eu estava aqui
quando aconteceu essa coisa do Mackenzie com a Maria Antônia. Então eu já tinha noção disso, minha mãe, né, meu pai, e o que eles diziam era um pouco isso, tome cuidado, mas eles não eram pessoas assim de direita total, entendeu? Não eram pessoas politicamente assim, não eram formados politicamente, não tinham uma formação política, né? Mas não eram pessoas, por exemplo, entendiam, por exemplo, por que algumas pessoas sumiam. Eles sabiam que tinha alguma coisa por trás, né? Então, quando eu vim para cá, em seguida minha mãe veio, porque logo depois que eu vim, meu pai faleceu e minha mãe veio para cá. Então ela já sabia de tudo isso e a norma era essa, né? Tome cuidado. E ela tomei tanto cuidado que a casa dela virou o depósito de material da polícia contra a ditadura. Então, mas assim, não eram pessoas ignorantes, mas também não eram pessoas politizadas, ligadas a partido nenhum. Mas, por exemplo, minha mãe era uma pessoa na minha casa era a única pessoa católica, né? E ao mesmo tempo, aqui em São Paulo, eu me lembro, ela apoiava toda a ala da igreja que era mais à esquerda, entendeu? E a gente não, né? A gente era ateia totalmente, então não tinha essa ligação com a igreja, né? Mas ela não era uma pessoa que reprimisse isso, não tinha, né? Tanto que eu me vi, acho que no direito de levar os documentos para casa, né? Mas ela não tinha noção, não. Ô, Maná, no começo você estava falando dessa história da Comissão da Verdade. Então, então nós descobrimos uma coisa interessante, bom, vários depoimentos muito bons, muito importante, mas um que foi assim, o pessoal do Araguaia, quando ia para o Pará, lá para Belém, tinha uma casa, que era uma casa que foi comprado por um progressista e que ficou meio que um albergue. E daí, essa casa ficou lá. Nós até filmamos a casa. Lá ainda, então, aí o sindicato dos professores comprou, eles iam destruir a casa. Nessa casa, inclusive, Genuíno ficou. Imagina. Na época. Mas aí não antes dele ser preso. Então, muita gente frequentou a casa quando ia para o Belém. Então, aí o sindicato não quis que derrubassem a casa, compraram a casa. E transformaram a casa Tipo um museu. num ambiente de debate, ou de estudo, de formação e tal. Nós não sabíamos, você vê? Não sabíamos. Aí filmamos a casa, vários depoimentos de quem foi acolhido naquela casa, né? O Genuíno não chegou a voltar lá. Não sei. Você não sabe? Não, depois disso. Não, acho que não. Mas era uma história que a gente não ia saber se não tivesse feito a Comissão da Verdade, né? É incrível, né? Como você vai Levantando essas coisas, né? Umas coisas assim que aparecem, né? E eu acho que é um esforço muito grande das pessoas também lembrar, né? O que aconteceu, né? Não, e é interessante para você ver, aquela casa, ela tem um significado muito importante de resistência contra a ditadura. E que se você tem muito depoimento do pessoal da Araguaia, né? Que lutou, dos camponeses que assistiram, que participaram, etc. Mas você imaginar que eles tinham um refúgio desse tipo, né? E que tinha sido preservado, que tinha sido comprado por alguém para que eles usassem. E depois o próprio sindicato soube da história e não deixou derrubar, é uma coisa legal, entendeu? É legal mesmo. É bem bonita essa história. E vocês vão fazer um filme? Nós vamos fazer um documentário. Nós já fizemos um documentário, As Mulheres nos Anos de Chumbo, só mulheres. Agora Mulheres nos Anos de Chumbo. Foi um documentário só com mulheres, mas aí não é da história dos... Algum filme que chamava Zerbini, a Zerbini participou. Então, tinha um filme com esse nome, né? Eu tô ficando louca. Essa que fez a Rosa de Luxemburgo também. Então, mas era de esquerda a Margareth também. A Margareth von Trotta. Então, esse documentário nós já fizemos. Pegamos várias mulheres, inclusive a Dilma, várias mulheres, a ministra lá também dos direitos lá da Dilma, dão depoimento nesse Mulheres...
depoimentos? As pessoas vêm, sentam na cadeira e falam, Não, conta, não? Esse aí são as mulheres. Começa com a Zerbini, que conta da quartelada, do marido. São mulheres falando. E como é que elas resistiram? Com o olhar feminino. É um olhar feminino porque... E aí tem vários depoimentos que nós fizemos. Agora nós vamos fazer o documentário com esse material da Comissão da Verdade. E o que nós temos agora é um material bruto, né? Que está todo produzido, está feito. E que agora a Comissão da Verdade vai mexer. Sim. Vai fazer, né? A nossa ideia, vocês sabem que nós vamos fazer o nosso relatório na forma já de um memorial digital. Nós vamos ter um memorial que vai incluir o que a gente levantou agora, tem assuntos, tem temas, né? A gente dividiu, né? Movimento estudantil, igreja IPUC, TUCA, acolhida de professores que vieram das outras universidades, que mais? Eles não lembram mais tantas coisas que tinha, dos diversos grupos. Tá frente. TUCA. É o centro do tubo, que é separado. Coitada, você deve estar péssima. Não, é trabalho aqui, você pensa. Eu sei porque tossia o que não pode acontecer. Esse vento aqui nas costas. Está esfriando super, né? Mas, Bom, e aí assim, a gente tem informação, pesquisa que a gente fez, a gente vai colocar então abas onde vai ter os principais assuntos, e aí junto a gente anexa filmes, documentos, fotos, etc., depoimentos. E a ideia é que justamente fique um tipo de memorial que a gente possa abastecer, desde que tenha alguém encarregado de selecionar, para que, né, entre coisas adequadas, etc., mas que a gente possa continuar, né, porque nós levantamos muita coisa, mas tem muita coisa que a gente não conseguiu levantar. A dificuldade de conseguir que as pessoas viessem depor foi enorme, né? Porque o horário, não sei o quê, porque não sei o quê. Um pode, outro está viajando, então acabou tendo muita gente que dizia, eu quero dar depoimento, e a gente não conseguiu. E nós temos que entregar agora. Agora, sabe o que eu estava pensando? Você lembra que eu te contei da história do Museu da Memória, lá do Chile? Sim. Não sei se não dava para a gente fazer uma coisa, não um Museu da Memória assim, mas alguma coisa que esses estudantes nossos hoje pudessem, sabe, ver, ouvir, porque eles não têm noção do que aconteceu. Eu passei, as Mulheres dos Anos de Chumbo, para todos os meus alunos, fiz um encontro, Acho que é uma coisa passei, que a gente podia fazer, porque sabe? na época da Universidade ou até para outras. Na verdade, assim... Até me surpreendeu o quanto que os alunos participaram que se na interessaram, época que né? nós comemoramos, descomemoramos, né? Então, eu achei impressionante a participação. Tem muito interesse. Foi, eu vi. O que nós temos como preocupação é que, como a PUC tem muita dificuldade de espaço, né? E não tinha nenhuma possibilidade imediata de um espaço, embora a Fundação tenha dito, não, vamos arranjar um espaço, vamos fazer um memorial, então nós resolvemos pelo menos fazê-lo digital, Sim, porque ele está lá, pronto, está toda a pesquisa lá, é mais barato, é mais fácil, não precisa de arranjar o espaço. E arranjando um espaço, aí a gente faz um projeto, porque aí vai precisar gente que cuide, porque nossa preocupação é não virar museu. Né? Quer dizer, a ideia da memorial é sempre você tem novos materiais, tem debate em toda a coisa. Você vai descobrindo também, pode anexar, né? Você vai pondo, né? Então, assim, o que a gente consegue garantir por hora é isso, mas é algo que vai dar acesso a todo mundo. Nós levantamos também tudo que foi estudado na PUC em teses de mestrado e doutorado sobre a PUC nesse período. Então é uma quantidade enorme de coisas, às vezes feitas em outras universidades, na Unicamp, na USP, associando igreja e Dom Paulo e a história da PUC, né? E aqui muita coisa. Então quem quiser pesquisar qualquer coisa, entra pelos assuntos, encontra um pequeno relatório de cada um dos assuntos, depois tem todos os links para publicações, fotos, documentos da época, etc., filmes. Essas gravações a gente vai dar a gente queria editar, etc. Não vamos ter tempo. Então, assim, a gente vai editar algumas coisas. A gente tira tocha. Tem gente que de repente fala alguma coisa e depois diz assim, eu não queria falar essa parte que eu falei, eu falo de fulano. Sei lá. Aí a gente vai dar umas cortadinhas. Dá umas cortadas, né?
Teve algumas. Mas assim, a gente vai deixar o material bruto e mais tarde, aí tendo tempo, vamos ver se a gente consegue em outro projeto, porque aí tem que ser outro projeto. A fundação vai ter que pensar como é que ela vai lidar com isso, né? Talvez pegar um cineasta. Eu fiz essa proposta uma vez. Mas quando foram criadas as comissões da verdade, porque criaram-se várias, Sim, no Rio, sim, essas super importantes e tal, não tem um momento em que esses dados todos se juntem? Teve a Comissão Nacional da Verdade, ela perde o ano passado Mas ainda. ela pega coisas nossas, por exemplo? Pegou. Pegou? A gente já tinha feito uma boa parte do relatório, que foi o relatório parcial. Sei. Então isso a gente mandou para eles e eles gostaram muito. Aliás, nós fomos os que primeiro mandamos, assim, Temos coisa das pra comissões contar, universitárias, nós fomos as que primeiro mandamos, porque já estava praticamente pronto. Então, Eles nós acharam também ótimo. Vamos mandar esse É. material que vai sair, eles também pediram pra gente, nós vamos mandar. Para a Comissão da Verdade, que eles continuam recolhendo material. Sim. Continua, né? A ideia para eles é continuar, né, produzindo isso. Meninas, muito obrigada, viu?